Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, lendas, histórias, enfim. Cada dia aqui trarei para vocês um conteúdo, um tópico, um assunto diferente. Falaremos aqui até de aliens. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de trabalho, um trabalho mais eclético. E hoje, como será feito em todas as quintas-feiras, vamos estar lendo o livro Os Quatro Guardiões, livro 1, O Oráculo, escrito por Tiago Wildfire. Então vamos viajar nessa aventura maravilhosa? Vamos para o capítulo 2, intitulado A Fuga. Iscila. Aquela havia sido uma noite tranquila e pela manhã Iscila acordou feliz. Dormira abraçada ao pequeno baú negro que ganhara de presente na noite anterior. Mas um pensamento ainda a assombrava. O estranho pesadelo da noite anterior durante o banho. Nunca havia tido um sonho tão vívido. Aquela risada diabólica ainda ecoava em sua mente. Ela se lembrava de cada detalhe com nitidez. A lembrança do pesadelo ficou em sua mente como se fosse algo extremamente real. Como se realmente estivesse estado lá. Iscila então sentou-se na cama e abraçou seu baú. Ele lhe trazia conforto. Curiosamente, os arranhões e pequenos ferimentos resultantes da aventura da noite anterior haviam desaparecido. Ela então estava prestes a se levantar, quando lembrou que era sábado e que não teria exercícios naquele dia. Decidiu aproveitar e voltar a dormir, pois ela e o avô só iriam à vila mais tarde. Por incrível que pareça, o sono veio novamente e com ele outro sonho. Novamente estava em um corredor parcialmente escuro, porém este era iluminado por alguns archotes. Notou que desta vez caminhava normalmente ao invés de flutuar, porém com certa pressa nos passos, e podia sentir uma respiração levemente ofegante. Ao fim do corredor, entrou por uma porta que dava acesso a uma escada em espiral. Apanhou umas das tochas e começou a subir as escadas apressadamente. Ao final, chegou a uma sala pequena em formato circular. Com a tocha, acendeu 2 archotes das paredes laterais.
A câmera se iluminou com um brilho dourado. Na parede da frente havia uma cortina vermelha que foi puxada, revelando um espelho alto com moldura em ouro. Um rubi estava fixo no topo, com um olho vermelho, refulgindo a luz do fogo. E Sila viu a imagem de um homem refletida. Trajava um manto azul meia-noite com capuz. Tinha uma meia-lua bordada a ouro na parte da frente que cintilava. Então ele baixou o capuz e removeu o cachecol que cobria parte do rosto, revelando uma farta barba, alva tal qual o algodão. Seu cabelo era comprido e a franja cobria-lhe o olho, mas a sua imagem impunha respeito e bondade. Aquele homem se parecia muito com São Nicolau, o santo que inspirou a lenda do Papai Noel. O homem posicionou-se em frente ao espelho, juntou as mãos e curvou a cabeça, como se fosse uma prece. Então pronunciou uma palavra que Sila sabia que pertencia ao idioma antigo que havia aprendido. Ele afastou as mãos e Sila notou que a sua mão direita tinha uma tênue luz prateada que brilhava. O homem assumiu uma posição tal e qual um lutador preparado para atacar. Então revelou a palma da mão direita, onde havia naquele momento a figura fulgurante da meia-lua. Com um movimento rápido, golpeou a superfície do espelho. Ao invés do espelho se estilhaçar, algo surpreendente aconteceu. O espelho absorveu o golpe e o braço do homem parecia que havia deixado de ser sólido e se tornado líquido, como prata derretida. Então ele tomou impulso e se jogou, e seu corpo todo desapareceu, de certa forma, engolido pelo espelho. Está na hora de acordar, my lady. E Sila despertou ao ouvir as discretas batidas na porta. Nós vamos partir em 45 minutos, minha filha, disse o avô. Mais um sonho estranho, tal qual o primeiro. E ela sentiu como se estivesse acabado de vivenciar tudo. Ela olhou para a mão direita para certificar-se que não havia nenhum símbolo na palma. Impossível, pois aquilo aconteceu com outra pessoa, pensou. O velho Papai Noel havia entrado no espelho. Aquilo era ainda mais absurdo. Espelhos eram objetos sólidos, feitos de vidro.
Era absolutamente ridículo acreditar que aquele sonho pudesse ser real. A moça se levantou, guardou o seu pequeno baú em seu guarda-roupas e foi se arrumar. Algum tempo depois, entrou na cozinha. Usava uma saia jeans e uma blusa branca sem mangas. Calçava sandálias, usava colar e pulseira de prata. Seus cabelos estavam soltos na parte de trás e usava um diadema prateado. Seu avô já havia tomado café da manhã e se retirado. E Sila comeu com muito apetite. Estava mais faminta que o normal. Será que os sonhos consumiram sua energia? Pensou intrigada. Enquanto comia, refletia e se perguntava se devia ou não contar ao avô sobre esses seus sonhos fantasiosos. Ouviu um forte assovio vindo do lado de fora. E Sila sabia que o avô já a esperava com os cavalos. Ela fechou as janelas, trancou a porta da frente e se dirigiu até a porteira, onde o avô a esperava no coche. Despediram-se do casal que morava do outro lado da estrada. Eles trabalhavam para o seu avô, ajudando nas tarefas da fazenda e da casa. Jorge e Fátima eram basicamente parte da família. Logo partiram então em direção à vila. Olhando pela estrada, Sila viu Cleiton, o peru, correndo por entre as árvores do pomar. Aquele pomar possuía uma cerca que fazia divisa com o pasto, onde algumas vacas ruminavam tranquilamente. Sua égua Estrela trotava alegremente pelo pasto, tentando seguir o passo do coche na estrada, parando apenas quando chegou à divisa das terras, e a bela égua se despediu num sonoro relincho. E Sila lhe lançou um olhar de despedida e prometeu a si mesma cavalgar com ela em outro dia, pois só retornariam para casa à noite. Logo, os campos foram substituídos por arvoredos às margens da estrada. O cheiro da floresta substituiu o da grama e da pastagem. O som dos animais da fazenda deu lugar ao canto dos pássaros. Era agradável aquela parte da estrada. O rio, que passava ao fundo da fazenda, contornava o morro e cruzava a estrada, onde havia uma ponte. Era comum ver alguns pescadores à margem próxima da ponte. Eram amigos e conhecidos que viviam na vila ou em outras fazendas. O avô prosseguia sentado no coche, cantarolava uma canção country que falava de um rio em um país distante. Ah, vovô? Oh, que surpresa adorável! Disse ele entusiasmado. Ela ainda possui a incrível
e formidável habilidade humana, conhecida como fala. Senhor? Manteve-se calada desde que partimos. Há de concordar que é algo estranho. Gostaria muito de agradecer ao Senhor pelo presente. É incrível! Eu queria saber mais sobre... Agora, minha filha, ele a interrompeu com um gesto. Eu gostaria muito de saber o que realmente houve ontem à noite. Poderia me dizer exatamente o que houve naquele momento em que você gritou? Eu tropecei na banheira sem querer. Não, não tropeçou. Em minha vida aprendi bem a diferenciar um grito de dor e um grito de terror. Mas... E hoje, veja em seu rosto uma fisionomia diferente. O que a intriga, Isila? Não é nada, vovô. Não se preocupe. Foi apenas um sonho ruim. Sonhos às vezes são mensagens. Você parece estar hesitante, indagando-se se deverá me contar o que sonhou ou não. Estou certo? Talvez eu possa ajudá-la a interpretar. Bom, sim, vovô, contarei. Mas antes disso, Senhor, preciso saber sobre aquele baú. O que é aquilo? Por ora, não se preocupe com ele. Em breve saberá usar o seu presente de maneira adequada. E também falarei sobre de onde ele veio e como veio parar em minhas mãos. Em breve. Em breve. E Sila repetiu as palavras do avô em som, ou melhor dizendo, em tom pesaroso. Para o Senhor, essa frase é o código para algum dia em um futuro distante. Não diga isso. Que culpa tenho de me esquecer? Mas, enfim, eu quero pedir para que não se preocupe. Impossível não me preocupar. Eu preciso saber. Aquele baú parece coisa de outro mundo. E Sila, hoje está um lindo dia. Seja razoável, minha filha. Vamos deixar esses assuntos para depois? Mas, Senhor, ponderou, eu preciso entender. Pois bem, sentenciou, quando finalmente contar detalhadamente o que sonhou, iremos então debater sobre o fabuloso baú. Mas, where the Mississippi howls down the sea. Ele havia voltado a cantar. When the lover for a place, there is like it to be. A conversa havia terminado. E Sila recostou-se ao assento e voltou a observar a paisagem. Por que era tão difícil contar a ele? Talvez pelo fato de, em ambos os sonhos, aparecer aquele símbolo da lua crescente. No primeiro, tatuado nas costas do homem, e no segundo apareceu no manto
e na palma da mão daquele então Papai Noel. Era uma marca familiar. Ela se lembrava de ver aquele símbolo e o uniforme do homem em uma antiga pasta com desenhos na biblioteca. Um fato intrigante, sem dúvidas. Enfim, chegaram à vila, um lugar pacato. Ali haviam 3 ruas principais, paralelas, sendo a do meio dividida por uma praça onde ficava uma igreja e um pequeno coreto. Alguns bares e lojas nas esquinas da praça, e o armazém ficava mais adiante, para onde eles se dirigiam, e enquanto seu avô deixava os produtos da fazenda, negociava e fazia compras, e Sila foi até a praça e se juntou a um pequeno grupo formado por algumas de suas antigas colegas de escola. Muitas não tiveram condições de ir estudar na cidade. Estavam destinadas a virar donas de casa e se casarem com moradores locais, coisa que Sila temia de certa forma. As meninas a convidaram para visitar algumas das lojas, e Sila sabia que seu avô iria até a casa de alguns amigos e ao meio-dia, como sempre, eles iriam ao restaurante para almoçar. Algumas de suas amigas, tal como ela, moravam em sítios e fazendas nos arredores da vila. Também vinham com os pais, que saíam para fazer compras e se divertirem. O grupo então visitou a loja de roupas e em seguida foram para a banca de revistas. A loja de música foi a próxima a ser visitada pelo grupo. Em seguida foram para a praça e compraram pipocas. Aos fins de semana, o lugar era movimentado. Afinal, era a única coisa para se fazer na região. E a praça era o ponto de encontro, pois era onde estava localizada a igreja. E Sila e as garotas passaram o dia conversando sobre suas vidas. E Sila notou que a maioria realmente estava destinada à mesma coisa: casar-se com o filho do vizinho para os pais juntarem as terras. Sentiu-se com uma pontinha de vergonha, pois até então não havia namorado com ninguém. Por incrível que parecia, seu tempo era escasso e também não havia ninguém interessante ali, considerando ser Sila uma mulher culta. Relacionamentos não estavam em questão. Tinha muito trabalho. O curso lhe ocupou todo o tempo. Nos 2 últimos anos, aprender uma estranha linguagem antiga não foi nada fácil. Sem falar que ela prometeu ao avô que ia continuar com os estudos até dominar perfeitamente aquele estranho idioma. Ela parecia estar sempre ocupada, e sua vida claramente tinha sido planejada pelo avô. As garotas se despediram e cada uma tomou o seu rumo.
E Sila foi ao restaurante e encontrou seu avô na mesa de sempre. Almoçaram e pegaram o coche. Visitaram alguns fazendeiros e amigos da região. Já era noite quando então seguiram para casa. A lua estava clara. Só acenderam as lanternas quando chegaram à orla da floresta, para que a luz orientasse os animais naquele trecho escuro do caminho. Enfim, chegaram em casa e Sila foi direto ao banho. Algum tempo depois, ao sair, foi para a sala, onde o seu avô a esperava para conversarem. Boa noite, minha filha. Como foi seu dia? Perguntou o avô. Boas compras? Foi bom, respondeu de forma branda. Na medida do possível. Excelente. Como sempre, a vila está em paz, disse sorrindo. Enfim, agora vamos tratar daqueles assuntos? Por que tanta curiosidade com o que eu sonho? E por que assim, tão de repente? Você quer saber sobre o presente, não quer? E eu desejo saber o que sonhou. Já está na hora de ouvir a sua narrativa. Podemos concordar que estamos prestes a fazer uma troca justa? E Sila se sentia um tanto quanto relutante e encabulada. Mas aquele olhar do seu avô tinha um condão de convencer as pessoas. Então, Sila contou. Ela se lembrava de cada um dos sonhos detalhadamente e não hesitou ou omitiu parte alguma. Ao final da narrativa, seu avô estava com um olhar distante, seu semblante estava triste e Sila podia jurar ter visto uma pequena lágrima brilhar no canto do olho. O que significa, vovô? O que isso significa, vovô? Significa, disse ele com a voz embargada, que a partir de segunda-feira você começará a ter novas aulas. Ele, de repente, se recompôs, como se algo houvesse recuperado as suas forças. Empertigou-se e começou a andar pela sala. E Sila sentiu uma mudança na atmosfera. Era como se a presença do seu avô preenchesse toda a sala. Como assim? Eu conto ao Senhor dois sonhos bizarros e o Senhor decide me dar mais aulas. Absolutamente confiante em minhas sábias decisões, como sempre, a resposta é sim. Exatamente, você terá novas aulas. E Sila notou que seus olhos azuis estavam mais cintilantes e, sendo você capaz e bem preparada, não vejo porquê de não começarmos o quanto antes. Mas o que será dessa vez, vovô? Outro idioma esquecido? Outra língua morta? Até hoje eu não entendi o porquê de ter aprendido um idioma atlante.
Os fins justificam os meios, sentenciou com um pequeno sorriso. Então me diga, o que irei aprender agora? E Sila se levantou e também começou a andar pela sala. Você irá aprender artes marciais. E no caso, acredito que o melhor seria o karatê. E depois... Ah, não, o senhor está brincando, disse aumentando o tom de voz. Claro que não, querida. Sabe bem que, quando brinco, conto uma piada divertida ou recito algumas anedotas no começo do diálogo. É a realização do meu sonho, disse Sila com sarcasmo. Eu sempre quis aprender a lutar. Não é comum uma dama saber lutar, confesso. Se não julgasse necessário, eu voltaria atrás nessa decisão. Decisão? O senhor decide do nada me ensinar a lutar. Como assim, vovô? O que está planejando? Eu não entendo. Eu sou uma professora. E o que isso tem a ver? Porque 2 sonhos esquisitos fizeram o senhor tomar essa decisão? Vá com calma, Sila. Eu sempre sei o que estou fazendo, disse com serenidade. Mas eu preciso saber, vovô. Saberá. No tempo certo, minha filha. E quando seria esse tempo? Porque tenho esperado por ele há anos. Continue confiando em mim. É o que lhe peço. O avô a encarou. Os olhos azuis perfuraram sua alma e ela se acalmou. Alguma vez falhei contigo? Porventura, provei não ser digno de sua confiança, Sila? Em alguma ocasião lhe deixei faltar algo? Você já não é mais adolescente, é uma mulher. E eu peço a você que espere apenas mais um pouco. E todas as peças desse grande quebra-cabeças irão se encaixar. Desculpe-me, senhor. Ela sentou, baixou os olhos e disse: o senhor goza de minha inteira confiança. Sempre foi e sempre será assim. Eu estou ansiosa há muito. Espero por respostas. É muito difícil para mim. Seu avô se aproximou e gentilmente pousou a mão em seu ombro. E Sila, eu quero tratar algo com você. Sendo uma mulher de honra, eu creio que irá cumprir o combinado. Claro, senhor. A partir de hoje, passaremos por algumas mudanças em nossas vidas. E Sila abriu a boca para falar, mas o avô a encarou novamente. E antes que me interrompa, quero que saiba que sua espera é algo extremamente necessário, certo? Certo. Voltando ao assunto, eu irei lhe ensinar a arte do karatê. Você
tem o preparo físico necessário e creio que aprenderá com facilidade e aposto que irá gostar. Pensando bem, vovô, o senhor tem razão. Ao me imaginar treinando artes marciais, senti-me bem. Tenho um bom pressentimento sobre isso. Ótimo. Pois bem, mas há uma condição. Eu quero que escreva nesse diário todo e qualquer sonho incomum que tenha, disse, tirando agilmente de dentro do paletó um caderno encapado em couro vermelho. Isto é uma ordem, Escila. Sim, senhor. Dá sua palavra que irá me obedecer? Sim, senhor. Jure. Eu juro registrar qualquer sonho incomum nas páginas desse diário, prometeu Escila com a mão direita erguida. Perfeito, disse ele sorrindo. A que se refere quando falou sobre mudanças? Hoje começa um novo ciclo de nossas vidas. É tudo o que eu posso dizer. E continue confiando em mim, filha. Sempre, Senhor. Agora é hora de dormir. Amanhã cedo conversaremos sobre aquele seu presente misterioso. Mas, vovô, eu queria saber o que é aquela luz do baú. Escila, falaremos disso em breve, creia. E agora me resta lhe desejar uma boa noite. Ela baixou os olhos para o seu diário dos sonhos. Quando olhou para o avô, ele já havia se retirado. Então, ela, com a cabeça cheia de pensamentos e dúvidas, foi dormir. Pela manhã, Escila acordou com o som do peru Clayton gorgolejando do lado de fora. Ela abriu a janela e contemplou um lindo dia lá fora. Ela amava a paisagem daquele lugar. Reparou que Clayton estava prostrado no chão, logo abaixo de sua janela. Parecia estar morrendo. Agora emitia ruídos fracos. Ela ficou preocupada. Será que ele estava doente ou machucado? Pela janela, ela esticou-se pelo parapeito para poder ver melhor a gorda ave. De repente, uma densa nuvem de poeira subiu quando Clayton começou subitamente a bater as asas com força e gorgolejar para Escila. Fora daqui, criatura abominável! Disse furiosa, jogando uma jarra de água que estava sobre o criado mudo. Jogou toda a água na ave e esta fugiu em direção ao galinheiro. Escila tomou banho, pois estava com o rosto e o cabelo sujo de terra. Vestiu-se e foi para a cozinha, levando junto seu baú. Ao chegar lá, o seu avô já estava tomando café. Bom dia, vovó. Bom dia, minha filha. Trouxe o baú. Agora quero saber. Escila, veja isso, interrompeu-a. Este bolo está delicioso. Receita nova, Fátima? Perguntou para a cozinheira. Sim, senhor.
As nozes e as frutas silvestres que o senhor trouxe lá da nascente são o segredo do sabor, senhor Wade, respondeu sorrindo a gentil senhora que morava do outro lado da estrada e trabalhava ali na casa. E Sila entendeu que não devia tocar no assunto na frente dela. Ele pegou o baú e o encolheu. Fê-lo ficar do tamanho de uma caixa de fósforo. Sorrindo, o guardou no bolso da camisa. A garota parou com uma fatia de pão no meio do caminho da boca e arregalou os olhos para o avô. Este sorriu e os seus olhos azuis cintilaram. Ele levou o dedo aos lábios em sinal de silêncio e olhou para Dona Fátima de costas na pia. Ao terminar o café, o avô saiu. A garota estava comendo outra fatia do bolo quando ouviu seu avô lhe chamar. Ela foi pelo corredor, presumindo que ele estivesse na sala. Porém, para sua surpresa, a porta misteriosa da sala do seu avô estava aberta e Sila não acreditou. Era a porta do único cômodo da casa em que ela nunca havia entrado. Caminhou aos saltos, tal era sua ansiedade. Quando chegou, ficou surpresa. Aquele cômodo estava longe de tudo o que ela havia imaginado até aquele momento. Ela pensava que fosse um quarto escuro, que cheirava a mofo e umidade, cheio de caixas e quinquilharias. Porém, para sua surpresa, era um amplo espaço arejado, com armários embutidos nas paredes laterais. As pesadas cortinas foram abertas. A janela mostrava a paisagem do pomar e um pedaço do rio. Cleiton corria de um lado para o outro, perseguindo gafanhotos. Ao centro havia uma mesa de vidro e 3 confortáveis cadeiras. Feche a porta, e Sila pediu. Vovô, por que nunca me deixou entrar nesse escritório? Simples. Acreditava que eras jovem demais para estar aqui. Tenho 20 anos e sempre me comportei. Desde pequena, nunca fui de quebrar as coisas. Eu não podia correr esse risco, concorda? Ele sorriu, apontando para alguns objetos de cristal e vidro que enfeitavam o lugar. Isso é maldade, não do meu ponto de vista. Ele se levantou, ficou de costas para ela, observando a paisagem pela janela. O senhor me deve respostas, vovô. Muito bem, temos assuntos importantes para tratarmos nesta ensolarada manhã de domingo. Sente-se, disse, enquanto tirava do bolso a miniatura do baú e colocou sobre a mesa.
Vovô, como fez isso? Este baú é mágico, disse num tom sério. Com certeza você já deve ter traduzido essa mensagem, disse apontando para a pequena fechadura. Luz santa, mas o que o senhor quer dizer com mágico? Fala de magia, como nos livros de contos de fada? Exato! Este baú contém poderosa magia, que o faz ser uma majestosa fonte de luz. Uma pequena estrela, como prefiro chamar. Ela pode ser útil no futuro. Fiquei muito feliz por ter conseguido pegar aquela chave e, ao salvar Clayton, abrindo mão do tempo que lhe restava e sacrificando o seu presente, provou ser digna desse tesouro. Espero que tenha gostado. Eu gostei, mas como o senhor, um fazendeiro, conseguiu um objeto assim? E como podem existir tais objetos? Ora, todos nós temos tesouros, mas a origem deste pequeno baú vem de tempos antigos. É uma inestimável relíquia. Estou curiosa, mas o que tem dentro destes armários? Um pouco disso e daquilo, disse o avô com paciência. Faça o baú crescer novamente e poderá explorar toda esta sala. Que tal? Como? Eu não sei truque algum de mágica. Nem sabia que existiam pessoas com tal conhecimento. Sempre acreditei que essas coisas não passavam de truques, de ilusões. Magia! Magia é algo fantasioso. Ficaria surpresa com a quantidade de pessoas que dominam magistralmente essa arte milenar. Magia? Magia mesmo? Abracadabra e tudo mais? Sim, sim, disse o seu avô sorrindo. Agora, o primeiro desafio é restaurar o tamanho deste e daquele baú, disse apontando para um peso de papel que a garota não havia notado. E este é o seu segundo presente, minha filha. Era um baú do mesmo formato que o primeiro, mas ao invés de preto era azul, com as mesmas bordas douradas. Ela segurou-os com as mãos. Magia? Não é possível. Devia ter alguma explicação lógica para aquilo. E Sila nunca aprendeu nada sobre o assunto. Como iria fazer 2 pequenos baús do tamanho de caixas de fósforos crescerem? O senhor está falando sério? Estamos falando de magia? Feitiços? Transformações? Sim, Sila. O que digo é a mais pura verdade. Não posso acreditar, vovô. Bom, está lançado o desafio, disse em tom incisivo. Você já pode ir. Caso consiga concluir a missão, a chave para abrir o segundo baú está escondida no ninho de Clayton, o peru, disse sorrindo.
O senhor está brincando. Sim, estou, disse sorrindo. A chave é a mesma e guarde-a bem. Não vai me contar como fazer? Quando você era pequena, eu percebi que em você havia certa magia. Tentei ensinar-lhe coisas por um tempo, mas sem sucesso. Não possuías o tipo de magia latente que se manifesta desde cedo, mas depois disso eu concentrei meus esforços em fortalecê-la fisicamente. Provavelmente não se lembra, mas quando era pequena você encolhia certo brinquedo e eu o tornava grande novamente. Por acaso não está falando daquela caixinha de música que sumiu? É isso mesmo, querida. Era de sua mãe e ela não sumiu. Está guardada. Espera, vovô. Quem é o senhor? O senhor é algum tipo de mágico? Mágicos trabalham em circos, querida. Eu sou um simples fazendeiro, disse sorrindo. Mas eu tenho alguns segredos, sim. Desejo lhe contar mais sobre mim essa noite. Verdade? Que bom! É um começo. Agora, devo sugerir que se concentre em fazer o que lhe pedi. Sim, senhor. Pois bem, basta você se concentrar no desejo de que eles cresçam. Estando eles em suas mãos, é tudo o que posso lhe dizer. Concentração. É só isso? Não pode ser apenas isso. O senhor tem que me explicar. Terminamos aqui, disse em tom conclusivo. Vejo você mais tarde, minha filha. Ela saiu da sala e, enquanto seu avô trancava tudo, foi para o seu quarto. Sentada em sua cama, com os seus 2 objetos preciosos nas mãos, colocou os travesseiros no encosto da cama, cruzou as pernas, depositou o pequeno baú negro sobre o criado, pois tentaria primeiro com o azul. Fechou os olhos e concentrou-se. Durante algum tempo, nada aconteceu, mas passando alguns minutos, ela sentiu pulsar 2 vezes, como um coração. Ela abriu os olhos, mas desapontou-se ao ver que continuava do mesmo tamanho. Então ela continuou tentando. Seu quarto era fresco e arejado. Havia prismas de cristal pendurados no teto, perto da janela. O vento os fazia tilintar, criando uma agradável música harmoniosa. A luz do sol criava um arco-íris com os prismas e refletia nos espelhos do guarda-roupa e da penteadeira, enchendo o quarto de cores. Os pássaros cantavam lá fora. Ao longe, uma vaca deu um longo mugido e Cleiton gorgolejou também. O vento começou a soprar e uma brisa entrou pela janela. Inconscientemente, o corpo dela foi escorregando pela cama
e ela adormeceu. Então sonhou. Estava correndo rapidamente e respirava com dificuldade. A tocha iluminava o caminho. O corredor era o mesmo da última vez. Ao chegar à escada espiral, entrou e trancou a porta atrás de si com ferrolho. Subiu a escada rapidamente, 3 degraus de cada vez. Rapidamente chegando à sala do espelho, trancou a porta novamente, passando 3 ferrolhos. 3 ferrolhos desta vez. Então a garota percebeu que não era uma tocha que segurava, e sim um feixe de chamas. Era magia! Ela acendeu os archotes com um toque, puxou a cortina e encarou o espelho. Num gesto displicente com a mão, as chamas que segurava se extinguiram. O homem, que se parecia com o Papai Noel, estava com algumas coisas presas às costas por correias de couro. Havia também uma bolsa. E Sila, eu preciso da sua ajuda, disse para o espelho. Sua voz era grave, tinha um sotaque diferente. Esperem por mim, no topo da montanha, na nascente do rio. Diga a Carter Wade, nome do seu avô, que eu, John Woolberry, estou ferido e preciso de ajuda. Houve um barulho forte vindo da porta da antecâmara. Alguém tentava arrombar pelo lado de fora. Diga a ele que estão atrás do mapa. Ele puxou a moldura do espelho, retirando-o dos ganchos que o prendiam à parede. Fez novamente aquela prece estranha e sua mão, tal qual a última vez, começou a brilhar. Inclinou-se e foi se ajoelhando, de modo que o espelho foi caindo lentamente. Então, trocou as mãos que seguravam o espelho, e enquanto este caía, o homem era absorvido pelo vidro. Veio uma escuridão. Em seguida, tudo ficou claro novamente. A luz ofuscou sua visão por alguns segundos. Então, tudo entrou em foco depois. Estava em um lindo jardim. Havia paredes ao redor, janelas com vitrais coloridos e uma grande clarabóia no teto. Ele correu pelo jardim, passou por uma estátua esverdeada em uma fonte e continuou até uma linda porta ornamentada. Saiu do que parecia uma grande torre de pedra e correu por entre palmeiras até uma praia de areias brancas. O mar estava azul celeste e uma brisa forte soprava os cabelos e a barba do velho que se chamava John. Ele então tirou um cajado que estava preso em suas costas e bateu no chão. Houve um tremor e das areias da praia emergiu uma estátua de algo semelhante a um peixe. O homem então tirou algo pela gola das vestes, um medalhão dourado. Pressionou um botão e após um clique, ele abriu-se como um relógio de bolso. Dentro havia um rubi lapidado
em forma de cubo. Ele colocou-o em um orifício sobre o dorso do peixe. Na mesma hora, a estátua vibrou. Sua cor pétrea desapareceu da superfície, tornando-se metálica. Uma parte do dorso deslizou para trás, mostrando um assento. Ele entrou no estranho veículo. Na frente havia um painel com 2 esferas luminosas e ele colocou as mãos sobre cada uma. Algo explodiu na parte de trás e o veículo disparou em direção ao mar. Ao tocar as águas, ele ganhou velocidade, cortando o mar e deixando um rastro de espumas. As nadadeiras laterais se alongaram, transformando-se em asas, e ele planou em direção ao céu e às nuvens. Escila, disse o homem, você deve acordar agora! Então a garota acordou. Estava suada e arquejando. Sentia-se desorientada, mas aos poucos começou a se recompor. O delicioso aroma do almoço espalhava-se pela casa, mas não podia pensar nisso agora. Escila correu até a cozinha procurando o avô. Ele não estava lá. Apenas Dona Fátima, a cozinheira, preparando um assado. A senhora viu meu avô? O senhor Wade está com Jorge. Jorge era o marido dela. Consertando o buraco na cerca do galinheiro, por onde aquele peru escapa sempre. Obrigado, Dona Fátima. Correu pelo quintal até os viveiros das aves. Vovô, preciso falar com o senhor. Urgente. Calma. Conte-me o que aconteceu, disse, encarando-a com aquele olhar curioso. Terminou a tarefa? Não, é outra coisa, disse, arregalando os olhos para ele. Está certo, vou terminar de ajudar o Jorge e logo entro em casa. Não há tempo, vovô! Pode ir com ela, senhor. Não se preocupe, disse Jorge. Eu termino o reparo num minuto. Está certo, vamos para casa então, minha filha. Disse e retirou-se apressado. Entraram e foram para a sala do seu avô. Fátima cantarolava distraidamente na cozinha. Escila, você conseguiu abrir os baús? Não, senhor, não. Não é isso, foi outro sonho. Você registrou no caderno que lhe dei, o diário? Não, senhor, explicou Escila. Vovô, aquele homem do sonho, ele se chama John Woodbury. Woodbury, corrigiu. Ele falou. Ela estava sem ar. Disse que estava vindo para cá e que está ferido. Santo Deus! Exclamou o avô. Eu não posso acreditar. Falou o nome do Senhor e disse para esperarmos no topo da montanha, na nascente. Disse que alguém está atrás do mapa. O que isso significa? Significa... Ele parou, olhou para a janela. Seus olhos, sempre alegres,
mostravam grande preocupação. Significa que tudo que conhecemos corre perigo. Significa que a partir de agora precisaremos ficar alertas. O mal está de volta e querem apoderar-se de um segredo que guardamos há séculos. Um mal? Como assim um mal? E que segredo é esse? E Sila, a partir de agora, a grande aventura a qual você foi preparada durante toda a sua vida está para começar. Final do capítulo 2 do livro Os Quatro Guardiões, livro 1, O Oráculo, por Tiago Wildfire. Realmente eu estou amando narrar esta história para vocês. O próximo capítulo, o 3, será intitulado O Resgate. Espero que vocês estejam gostando de viver essa aventura emocionante comigo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E se você quiser continuar a receber notificações do canal, você vai lá no sininho das notificações, ativa a opção todas e sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Bem, lembrando a vocês que esse é um canal eclético, cada dia trarei a vocês um assunto, um tópico, um tema diferente. Bem, este canal não é monetizado e se você quiser ajudar monetariamente, pode fazer via Pix e a chave do mesmo estará na descrição desse vídeo. E eu agradeço muito quem puder ajudar a criadora de conteúdo aqui, a Angel. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quinta-feira que vem tem mais. Tchau, tchau.